meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei, minha vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. Em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Declare essa verdade. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Essa a melhor escolha que eu já fiz. Glorificar o nome do Senhor nessa noite, aleluia! Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. Em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Assim antes eu soubesse, assim antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Essa a melhor escolha que eu já fiz. Assim antes eu soubesse como é doce te servir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Essa a melhor escolha que eu já fiz. Que eu já fiz. Aleluia, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Abra a palavra do Senhor em Gênesis. Se o varão puder colocar um fundo musical aí, em nome de Jesus, aquele fundo musical bem espiritual. Gênesis capítulo 28, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, né? Quero agradecer a Deus pela vida do obreiro José Carlos, a qual convidou juntamente com a sua esposa, a irmã Silvana. Que Deus abençoe. Meu coração aqui para vocês, né? Que Deus abençoe. Sentindo a falta dos pastores aqui dessa igreja, tenho um grande carinho por eles. Alguns irmãos também, a qual levo no meu coração, né, nessa noite. Deus abençoe. Está aqui comigo, né, como foi apresentado aqui, o meu pai, o diácono Wilson, e a minha mãe, a irmã Sandra. Eu sempre falo que eu puxei o charme do meu pai e a alegria da minha mãe. Então nós estamos aqui, né? Aleluia! É um só propósito para adorar e para exaltar o Senhor. Gênesis 28, do versículo 10 até o versículo 17. Pode aumentar mais um pouquinho o fundo aí. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite,
porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei, e por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Louvado seja Deus. Pode se sentar nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero colocar um título para esta palavra, a qual o título para esta palavra é: Deus se encontra com seu povo para se lembrar da promessa. Deus se encontra com seu povo para se lembrar da sua promessa. Nós vamos ver aqui, irmãos, que o capítulo 28 de Gênesis, ele vai se dividir em 3 partes. Nós vamos ver que a primeira parte, nós vamos ver que Isaque vai abençoar a Jacó. Nós vamos ver que a segunda parte, nós vamos ver como Esaú, ele vai reagir. E nós vamos ver na última parte, em questão que Jacó, ele vai ter uma visão a respeito dessa escada, mas também Jacó, ele vai levantar uma coluna. Nós vamos ver que antes de nós chegarmos nesse capítulo 28, nós vamos voltar os capítulos anteriores e nós vamos ver que o Senhor tinha alertado para Rebeca que 2 nações, 2 povos iriam sair do ventre dela. Só que uma coisa que nos chama a atenção é quando o Senhor vai se apresentar para Rebeca e vai dizer assim: olha, Rebeca, tu está sentindo essas dores no teu ventre, tu está sentindo essas contrações porque 2 nações vão sair. Só que tem algo: o maior vai servir o menor. E na lógica de Deus é algo totalmente diferente. Na lógica de Deus não tem essa do exaltado, ele chegar logo exaltado e ele ser totalmente glorificado, não. Porque para subir tem que descer. Para ser exaltado tem que descer. Para ser levantado por Deus tem que descer. A gente vê na vida de Davi, por exemplo, que Davi, ele não foi totalmente exaltado. Davi, ele não foi totalmente ungido. Davi, ele não foi totalmente separado de uma hora para outra, não. Davi, ele estava lá no pasto. Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai. Só que quando vem o chamamento de Deus sobre a nossa vida, quando vem a palavra de Deus sobre a nossa vida, a gente vê que vale a pena a gente esperar. A gente vê que vale a pena a gente acreditar na promessa. Até porque Samuel estava lá olhando para Eliabe, olhando para Abinadab, olhando para os outros irmãos de Davi, e pelo pensar de Samuel, ele estava olhando ali pela formosura, estava olhando ali pela aparência e estava falando para ele mesmo: pronto, é esse daí que o Senhor está escolhendo.
É esse daí que o Senhor está levantando. Só que nós vamos ver que o Senhor vai se apresentar para Samuel e vai dizer: não, Samuel, tu não pode olhar para a aparência, porque eu não olho como o homem vê, mas eu olho para o coração. Eu olho para a parte mais íntima do ser humano. E nós vamos ver que aonde era que Davi estava fazendo o culto dele? No pasto. Davi estava ali adorando ao Senhor no pasto. Até que Samuel vai depois ouvir, e Samuel vai dizer: olha, o Senhor me alertou que não é nenhum desses aqui que estão aqui. E o Senhor ainda está fazendo a indagação para dizer: acabaram todos os teus filhos, Jessé? Cadê todos os teus filhos? E Jessé vai olhar e vai dizer: ainda falta um. Só que tem um problema, ele está cuidando lá dos pastos das minhas ovelhas. Só que ele é menorzinho, é fraquinho, não tem força para nada, só sabe cuidar das ovelhas. E Samuel vai olhar e vai dizer: é esse daí, pode chamar ele, porque ninguém vai fazer nada, e ninguém vai se assentar à mesa, enquanto ele não chegar. É pelo pensar espiritual, Deus ele está se apresentando e ele está dizendo: é na tua pequena força que eu te escolho nessa noite. É na tua pequena fraqueza que eu te escolho nessa noite. É na tua pequena capacidade que eu te escolho nessa noite. Não para você ser mais o pequeno, não para você ser mais o fracassado, mas para você fazer a diferença por onde quer que você for. E aí quando Davi chega ali assustado: o que foi, meu pai, que aconteceu? O que foi que o Senhor veio me chamar? Samuel olha e vai dizer: é esse daí que é segundo o coração de Deus. É esse daí que é escolhido. É esse daí a qual Deus ele chamou. Então nós vemos que a lógica de Deus é totalmente diferente. Não é o maior que Deus ele vai escolher. Deus ele vai escolher o menorzinho da casa. Deus ele vai escolher muitas das vezes aquele que limpa só o banheiro, mas Deus ele escolhe. Deus ele vai escolher aquele que serve só a água, mas é esse que Deus ele escolhe. Deus ele vai escolher aquele a qual limpa o chão, mas é esse que Deus ele escolhe. Porque é aquela coisa, pode fazer só uma simples coisa, mas para Deus está fazendo muito. Para Deus está fazendo muito. Não vem Jesus, por exemplo, Jesus quando ele está ali, lavando os pés dos discípulos, fazendo o serviço de escravo ali, a qual as pessoas do tempo da Judéia faziam, que era um serviço, vamos dizer assim, o mais imprestável. E até Pedro vai se surpreender e vai dizer: não, Senhor, isso está errado, não é para o Senhor fazer isso, é eu que tenho que fazer isso. E aí o Senhor vai olhar e vai dizer para Pedro: Pedro, é necessário que eu faça isso, porque se tu não deixar, tu não vai ter a parte comigo, tu não vai ter a herança comigo, tu não vai ter o meu melhor comigo. Então é aquela coisa, você pode fazer qualquer coisa simples, mas se você fazer para Deus de todo o coração, Deus ele vai valorizar e Deus ele vai capacitar. E aí nós vamos ver aqui também algo que nos chama a atenção, que nós vamos ver que quando Jacó ele estava ali prestes a Isaac, Jacó ele vai tomar ali a primogenitura, até porque quem podia ter esse privilégio das bênçãos, quem podia ter o privilégio ali daquilo a qual Deus ele iria fazer, eram as pessoas a qual nasciam primeiro. Só que Jacó ele não nasceu primeiro, quem nasceu foi Esaú. Só que nós vamos ver que Esaú ele não estava ligando para isso não. Até porque Esaú vai vender tudo aquilo por um guisado. Esaú vai vender tudo aquilo por um leito de leitinho. Esaú vai trocar tudo aquilo a qual pertencia a ele por uma sopa. E quantas pessoas aí agora estão trocando a Deus por inúmeras coisas? E quantas pessoas estão trocando a Deus aí por certas e certas idolatrias, por certos e certos costumes?
por certas e certas coisas, sabendo que presença de Deus não se troca por nada, pelo contrário, se ganha. Presença de Deus não se troca por nada, pelo contrário, se valoriza, e a cada dia eu recebo força, eu recebo renovação dele, eu recebo algo dele. E tem tantas pessoas aí que estão trocando a Deus por coisas qualquer. Tantas pessoas que estão trocando o prazer, que estão trocando a casa do Senhor, que estão trocando o prazer, aquilo a qual Deus ele coloca por qualquer coisa. E Deus ele tem ciúme, irmão, do ser humano. E Deus ele tem ciúme daquela pessoa que foi gerada desde o ventre da mãe. E muitas das vezes a pessoa cai no cavalo. E muitas das vezes a pessoa ela não tem aquela consciência que aquilo a qual ela está diante da casa do Senhor. E quando ela vem para a casa do Senhor, ela tem a resposta. E o que é essa resposta, missionário? É a casa restaurada, é o casamento restaurado, é a bênção do Senhor sendo liberado. E a pessoa vai procurar outras e outras coisas. E a presença do Senhor, quando vai ver, cadê? Está longe. Igual como Sansão. Sansão achava que ele tinha tudo. Sansão achava ali que a presença do Senhor estava sobre a vida dele. Só que Sansão acabou revelando o segredo. Sansão acabou ali se desviando, vamos dizer assim. E aí quando ele foi se arrepender já era tarde demais. Ele acabou ali morrendo juntamente com todas as pessoas no tempo de Dragão. Então o que Deus está nos falando nesses últimos tempos é: não troque a minha presença por qualquer coisa. Não troque aquilo a qual eu coloquei diante de você por qualquer coisa. Não troque a intimidade a qual eu coloquei diante de você por qualquer coisa. Porque vai chegar um tempo e vai chegar dias que a gente não vai ter mais esse privilégio para adorar. A gente não vai ter mais privilégio para exaltar o Senhor. A gente viu nesse ano, por exemplo, que foi criada aí uma lei que tem que ter um limite de som agora para templos religiosos, para fazer cultos campais. E tudo isso é o inimigo colocando estratégia para dizer: eu vou fazer de tudo para que essa palavra não seja pregada. Eu vou fazer de tudo que essa presença não fique na vida do ser humano. Mas não tem como. Pode tentar nos calar de todo jeito, mas ninguém vai nos calar lá na glória. Ninguém vai nos calar lá naquele grande dia onde a gente só vai declarar que santo, santo é o Senhor. Até porque aqui é só um ensaio, mas lá vai ser para valer. E nós vamos ver que depois que isso acontece, Esaú vai ficar ali com uma fúria grande, vai tentar perseguir ali a Jacó. Isaac vai abençoar ali a vida dele. Isaac vai colocar a ordenança ali na vida de Jacó para dizer: olha, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Ou seja, aquilo a qual é impuro, irmão, nós não devemos misturar. A ordenança de Isaac era para que Jacó ele não se casasse com nenhuma mulher cananeia. Até porque os cananeus, eles serviam ali a idolatria, eles praticavam ali a idolatria. E para a gente ter algo do Senhor, a gente não pode misturar. Nós somos diferentes do mundo. Nós não temos, aleluia, que se misturar e ao mesmo tempo fazer aquilo a qual o mundo faz. Pelo contrário, nós temos que fazer a diferença pregando, evangelizando, falando que Jesus salva, falando que Jesus cura, falando que Jesus ele liberta. E nós vamos ver ali que Jacó ele vai ali partir nessa missão. Jacó ele vai ali peregrinar, vai ali andando, até que Jacó vai se encontrar sozinho no deserto, em Berseba.
E muitas das vezes nós encontramos ali sozinhos na caminhada, sem saber o que fazer, como agir, ficando naquela. O Senhor me colocou no lugar, o Senhor me colocou no propósito, o Senhor me colocou na missão, mas eu não sei qual é o propósito de Deus para mim nesse deserto. Eu não sei qual é o propósito de Deus para mim nessa terra a qual Ele me enviou. Eu não sei qual é o propósito de Deus para mim naquilo a qual Deus Ele está me colocando aqui. Em um deserto, em uma água a qual não tem ninguém. Mas é dentro desse deserto que Deus Ele está te preparando para você viver o extraordinário. É dentro desse deserto que Deus Ele está te preparando para que, assim como o Senhor Ele falou para Lázaro, Ele venha dizer para você: está preparado para sair para fora e para viver aquilo a qual eu vou colocar para ele. Está preparado para ela sair para fora e para ela me adorar em espírito e em verdade. Para ele me adorar em espírito e em verdade. Então, se você está nesse deserto hoje, pode ter certeza, é tempo do Senhor dizer: você está sendo moldado, você está sendo fortalecido, mas vai chegar o tempo de você sair para fora para você viver. Vai chegar o tempo de você sair para fora para você viver o extraordinário. E Jacó ali se encontra ali sozinho. Esaú vai tentar consertar o erro dele, tentando ali se casar com uma mulher, só que já era tarde demais. E nós vamos ver aqui que Jacó, ele vai se encontrar ali naquele deserto, passando a noite. Ele vai colocar ali uma pedra por sua cabeça. E nós vamos ver que depois que Jacó ele adormece, ele vai sonhar com uma escada, cuja essa escada tocava nos céus, e anjos de Deus subiam e desciam. Olha que mistério extraordinário que Jacó ele está vivendo. Só ele ali sozinho naquele deserto. Só ele ali naquele deserto sem ninguém. Mas quando ele começa a adormecer, ele começa a sonhar com a escada. E a escada significa degrau para você subir. E escada significa posição. E escada significa novos começos. E em um sinal espiritual é Deus falando para nós. É tempo de novos começos para nós. É tempo de novas posições para nós vivermos. Anjos subindo e descendo por essa escada. Ou seja, é através dessa posição aonde Deus ele vai nos colocar. E através disso, e através desse propósito, aonde nós vamos viver, nós vamos presenciar Deus ele fazer coisas sobrenaturais no meio do seu povo. Anjos de Deus subindo e descendo por essa escada. E o Senhor lembrando dessa promessa para Jacó, dizendo: olha Jacó, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e essa terra que tu está deitado aqui, eu vou dar a ti e a tua semente. Ou seja, Jacó achava que ele estava sozinho, mas quando o Senhor estava liberando para ele, o Senhor estava liberando para dizer que não vai ficar sozinho, porque a promessa que eu tenho é uma promessa extraordinária para ti, para a tua casa, para toda a tua semente. E é Deus dizendo: está preparado para você viver o melhor? Está preparado para você contemplar as minhas maravilhas? Hoje é noite de eu descer do meu trono para te lembrar. A promessa ainda está de pé. A palavra ainda está de pé. Aquilo a qual eu coloquei desde o princípio ainda está de pé. E essa semente que eu tenho colocado do pó da terra, ela vai se estender do ocidente ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti todas as famílias serão benditas. Olha que promessa extraordinária. A promessa não é significativamente só
eu multiplicar a família, mas a família em si, ela vai ser bendita. A família em si vai ser próspera. A família em si vai ser digna. E muitas das vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, como já contava. E muitas das vezes nós achamos que não tem ninguém para nos socorrer. Mas nesse deserto, Deus ele vai chegar para dizer, ainda não é o fim. Ainda não acabou a história, pelo contrário, vai ter continuação. Vai ter algo ainda para ser vivido nessa história. E eis que eu estou contigo, Jacó. E eu vou te guardar por onde quer que você for. E eu vou te fazer tomar esta terra, porque eu não vou te deixar até que te haja feito o que eu te tenho dito. Então, se você crer nessa noite, você vai ver as promessas do Senhor sendo liberadas para você. A palavra do Senhor sendo liberada para você. Mas o segredo é não desistir. O segredo é a gente não largar a mão do arado. Por mais que aconteçam tais e tais coisas, mas o segredo é não parar de adorar. É não parar de exaltar. É não parar de glorificar. É não parar de acreditar naquilo a qual Deus ele tem colocado para nós nessa noite. E o que Deus ele tem colocado para nós nessa noite é: pode todo mundo duvidar, pode ninguém não acreditar, pode todo mundo se esquecer, mas eu tenho lembrado de você. Eu tenho lembrado do meu povo nessa noite. Eu tenho lembrado da promessa para o meu povo nessa noite. Apesar de não ser fácil uma caminhada, apesar da gente desistir inúmeras vezes, eu mesmo falo por isso, porque eu já tentei desistir várias e várias vezes. Eu me lembro de um dia que na minha casa eu estava praticamente estreito assim, eu estava praticamente assim apertado. E eu me lembro que chegou um tempo na minha vida que eu queria desistir. Chegou um tempo na minha vida que eu falei para o Senhor: Senhor, hoje é o último dia que eu vou para a tua casa. Depois disso, eu acho que eu vou conhecer o mundo, eu acho que eu vou farrear, eu acho que eu vou ter a curiosidade de saber, mas hoje é o último dia. E aí eu só sei que quando chegou no dia, a minha mãe tinha pedido algo para eu fazer algo lá na casa da minha avó. E quando eu atravessei a rua, um senhor que eu nunca vi na minha vida, ele olhou assim para mim e ele falou: jovem, Jesus ele te ama e ele tem uma grande obra na tua vida. Eu olhei assim para ele e eu falei: amém, eu recebo. Só que eu olhei assim para o céu assim de novo, com um olhar duvidoso, eu falei: Senhor, eu sei que é o Senhor que está usando a vida desse senhor, mas já está decidido, é a última vez. Quando eu estava chegando no certo lugar, uma senhora ela pediu uma ajuda para mim, para eu carregar umas coisas para ela que ela tinha comprado. E aí quando eu saí da casa dela, essa senhora ela olhou para mim e ela falou: jovem, Jesus ele te ama e ele tem uma grande obra na tua vida. Eu olhei para essa senhora e eu falei: amém, eu recebo, glória a Deus por isso. Eu fiquei uns 5 quilômetros de distância dela e eu olhei assim para o céu assim de novo e eu falei: Senhor, não adianta, já está decidido. Hoje é a última vez que eu vou para a tua casa. E aí quando chegou no dia do culto à noite, o irmão tinha me dado a oportunidade para louvar, eu louvei. E aí quem foi pregar nesse dia foi uma missionária. Quando terminou a pregação dessa missionária, ela foi fazer o apelo e ela foi até aonde eu estava. Quando ela foi até onde eu estava, ela pegou-se nas minhas mãos
E ela começou a falar dizendo: tu não se lembra de onde foi que eu te tirei, não? Tu não se lembra do voto a qual os teus pais fizeram pela tua vida, não? Aí a gente fica naquela: quem foi o passarinho verde que contou para ela? Porque eu não contei. Eu não falei isso. E aí eu só sei que essa missionária começava a falar e ela começava a dizer: só por causa disso o Senhor vai soltar o teu nome para muitos lugares. E tu não vai parar em canto nenhum. Irmão, eu só sei que quando ela começava a falar isso para mim, eu começava a chorar feito uma criança. Foi preciso umas 3, 4 pessoas para me segurar nesse dia na igreja. Aí eu só sei que quando eu cheguei em casa e quando eu estava prestes para dormir, eu chorando, e eu falando com o Senhor, dizendo: Senhor, por que eu estou chorando tanto? Por que eu estou sentindo algo no meu coração? E eu escutava aquela voz dizendo: tu não estava querendo desistir dos meus caminhos? Tu não estava querendo parar? Pois agora é que tu não vai parar. E ai de tu se tu querer parar de novo, porque se tu querer fazer isso, eu vou te envergonhar mais uma vez. Eu só sei, irmão, que depois disso, os meus pais também testemunham, porque eles estão aqui, eu mal paro em casa. Eu tento tirar aquelas férias espirituais, né, vamos dizer assim. Eu tento parar, vamos dizer assim. Mas quando eu tento deitar, é o telefone tocando para dizer: está disponível para pregar? Está disponível para louvar? Porque aquela coisa, não fui eu que escolhi, foi o Senhor que me escolheu. E se Ele me escolheu, nessa noite Ele está te escolhendo também para uma grande obra. E se Deus, Ele me faz lembrar a cada dia quem eu sou, Ele te lembra nessa noite quem você é. E quem você é? Servo e serva do Senhor, adorador por excelência, aquele a qual Deus Ele escolheu para algo maior. E nós vamos ver aqui que quando Jacó ele vai se acordar, ele vai dizer: o Senhor estava presente o tempo todo e eu não sabia. O Senhor estava do meu lado o tempo todo e eu não sabia. Quão terrível é este lugar. Esse não é o melhor lugar, senão a casa de Deus. E algo que nos chama a atenção aqui para encerrar, é que Jacó ele vai fazer um propósito, vai fazer um voto, vai fazer uma coluna em Betel. E ele vai fazer um voto dizendo: se Deus for comigo, e Ele me guardar nessa viagem a qual eu vou fazer, e Ele me der pão para comer e vestes para eu vestir, e eu em paz tomar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto Ele me der, certamente eu vou devolver em dízimo. Ou seja, nós estamos em Betel. E em Betel significa casa de Deus. E na casa de Deus, quando a gente vem, aquele que vem triste sai alegre. Aquele que vem angustiado sai fortalecido. Aquele que vem totalmente amargurado sai cheio da presença do Senhor. E se nós estamos na casa de Deus, e se nós estamos na presença de Deus, eu tenho certeza, tudo aquilo que está querendo nos destruir, tudo aquilo que está tentando nos tirar da promessa, na casa do Senhor, nós vamos ver que nós vamos ser protegidos por essa promessa. Nós vamos ser agraciados por essa palavra, porque hoje nós estamos na melhor casa de Deus. Nós estamos no melhor lugar das nossas vidas, que é na casa do Senhor. Porque na casa de Deus, a fartura de bens, a fartura de alegria, a fartura naquele a qual confia no Senhor. E quem confia no Senhor
nunca será confundido. Esse voto a qual Jacó fez, que é o voto mais longo do Antigo Testamento, e Deus ele honrou, por mais que Jacó naquele momento estivesse assim imaturo na fé, mas mesmo assim, Jacó ele foi homem de verdade. Lá no capítulo 32, onde ele vai se encontrar com o anjo, e quando o anjo vai tocar ali na coxa dele, nós vamos ver que o Senhor não simplesmente tocou na fraqueza, mas mudou o nome dele para dizer: a partir de agora tu não vai ser mais enganador, mas tu vai ser Israel. Tu vai ser alguém importante. Então quando nós nos encontramos com o Senhor, principalmente na casa dele, ele muda tudo, irmão, na nossa vida. Ele muda o nosso nome, ele muda o nosso caráter, e ele faz a cada dia nós mais do que vencedores na sua palavra, mais do que vencedores na sua promessa, mais do que vencedores, pois como a palavra do Senhor vai dizer, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, e ele vai terminar a boa obra nessa casa, e ele vai terminar a boa obra nessa igreja, porque hoje é noite de nós falarmos, casa de Deus é casa aonde eu chego, mas eu chego dizendo, o meu cenário Deus ele mudou, o meu ambiente Deus ele mudou, a minha vida Deus ele mudou, e hoje eu vou sair desse culto dizendo, o Senhor ele operou, o Senhor ele falou, e o Senhor vai cumprir a promessa na minha casa, o Senhor vai cumprir a promessa na minha vida. Então é necessário isso, crer no Senhor, acreditar nas promessas e dizer, o Senhor está se encontrando comigo hoje em Betel, assim como ele se encontrou com Jacó, e ele vai lembrar a promessa a qual ele cumpriu para mim desde o ventre da minha mãe, mas ele vai cumprir a promessa no tempo certo. Vamos ficar de pé para nós orarmos, né, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós aprendemos, meu Pai, que o melhor lugar, meu Pai, é estar na Tua presença, é estar na Tua casa, é estar, meu Pai, completamente, meu Pai, revigorado nas Tuas promessas. Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Jacó, faz também na nossa vida, Senhor. Muda o nosso nome, muda o nosso caráter, meu Pai. Nos lembra, meu Pai, quem nós somos, meu Pai, de verdade, meu Pai. Que nós somos servos e servas, meu Pai, da Tua palavra, da Tua presença, Senhor. Lembra, meu Pai, a promessa, meu Pai, a qual o Senhor, meu Pai, fez para nós, meu Pai, no passado. E o Senhor, meu Pai, eu tenho certeza que está fazendo no nosso presente. E o Senhor vai fazer muito mais no nosso futuro, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Cumpre, meu Pai, o Teu propósito, meu Pai, nesta casa, nesta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa os obreiros da Tua casa. Abençoa, meu Pai, os pastores, meu Pai, os líderes, meu Pai, nesta casa. E em nome de Jesus, meu Pai, nós cremos, meu Pai, que nós vamos sair daqui dizendo, o Senhor se encontrou comigo, e o Senhor vai lembrar e vai cumprir a promessa. Em nome de Jesus, meu Pai, repreende, Senhor, todo mal, repreende toda palavra contrária, e assim, meu Pai, faz na nossa vida, meu Pai, totalmente uma vida cercada da Tua presença, uma vida completamente cercada dos Teus mistérios, Senhor, uma vida, meu Pai, cercada, meu Pai, das Tuas promessas. E assim, meu Pai, eu já te peço, eu já te agradeço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a luz dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a cada dia Ele levante seu rosto e te dê a paz que você tanto precisa. Eu agradeço a oportunidade. Amém.